de Marcos, capítulo 8, a partir do verso 22, que diz assim, ó: E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, e cuspindo-lhes nos olhos, impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e o fez olhar para cima, e ele ficou restaurado e viu a todos claramente. Amém? Vamos lá então, queridos, presta atenção aqui. Uma das coisas que nós precisamos começar a compreender é que existem alguns milagres na nossa vida que, para acontecer, a gente precisa entender a movimentação do milagre da cura desse homem cego. Olha o que diz o texto. Que Jesus chegou a Betsaida. Betsaida é uma cidade complicada, porque foi uma das cidades que recebeu inúmeros milagres, mas era um povo que não se arrependeu, mesmo vendo tantos sinais, prodígios e maravilhas da parte de Deus. Então, recebeu muitos milagres, mas não se arrependeu. Jesus chegou nessa cidade e a Bíblia diz que trouxeram-lhe um cego. Agora, olha o detalhe. O versículo de número 23. E tomando o cego pela mão, o levou para fora da aldeia. Veja, por que Jesus não realizou o milagre dentro da aldeia? Jesus poderia? Claro que poderia. Mas existem milagres que ele só vai realizar na sua vida quando te tirar do meio de algumas pessoas. Talvez você se questione, por que muitas coisas não estão acontecendo na minha vida? Porque você está no meio de pessoas erradas. Porque você está no meio de pessoas que não têm um coração voltado para Deus. Um coração que não está arrependido. Por que muitas coisas não acontecem na minha vida, pastor? Porque está rodeado de pessoas que não têm o seu coração voltado a Jesus. Qual era o erro dessa aldeia? O erro dessa aldeia era ver muitos milagres, era presenciar muitos milagres, mas não se arrepender em momento nenhum. É aquele tipo de pessoa que quer a bênção de Deus, mas não quer a vida com Deus. É o tipo de pessoa que quer o milagre de Deus, mas não quer viver uma vida para Deus. Veja, se você quer desfrutar de algo com Deus, você vai ter que entender que Ele vai te tirar, Ele vai te remover do meio de alguns lugares. Eu já quero dizer para você que você vai perceber, ao longo dos próximos dias, Deus te tirando de muitos lugares. Deus removendo você de muitos lugares. Deus mudando o seu caminho. E aí você vai dizer, mas por que isso está acontecendo? Para que você não fique no meio de pessoas que não têm um coração voltado para Deus. É por isso que é importante você entender aqui que o versículo começa, e tomando o cego pela mão. Por que um cego pela mão? Porque Jesus precisou tomar o cego pela mão para nos ensinar que em alguns lugares a gente só consegue sair se tiver de mãos dadas com Jesus. Talvez você está aí dizendo assim, puxa, eu queria tanto sair, mas eu não consigo. É por isso que Jesus vai te dar as mãos e você vai sair de dentro dessa aldeia incrédula, do meio dessa aldeia de murmuradores, e Ele vai te levar para outro lugar. O grande problema da nossa vida é que a gente quer viver milagres como a aldeia de Betsaida. Eu quero milagre, mas não quero arrependimento. Eu quero a bênção, mas não quero mudança de vida. Eu quero a bênção, mas eu quero continuar sendo como eu sou. Não. Não, de forma alguma.
Não é assim que acontece em Cristo Jesus. Diga comigo, milagre e mudança de vida caminham juntos. A gente não pode ser como a multidão que só está atrás do milagre, do pão e do peixe. Nós estamos aqui porque nós queremos mudança de vida. Nós estamos aqui porque nós almejamos por transformação. Nós estamos aqui porque nós queremos algo maior do que o milagre, que é a salvação, a transformação, a santificação. De nada adianta experimentarmos o milagre. De nada adianta desfrutarmos de um grandíssimo milagre de cura, de transformação e não experimentarmos a salvação em Cristo Jesus. Então entenda, Jesus levou esse cego para fora da aldeia. Você vai perceber isso. Deus te sacando de muitos lugares. Deus te afastando de pessoas. Deus te afastando de ambientes. Ele vai te levar para fora de muitos lugares e você precisa entender isso. Verdadeiramente você precisa entender isso. Ele nos arrastando para fora. Oh, glória! Meu Deus! E aí, olha o que diz a Bíblia. Ele levou esse cego para fora. O colocou lá. E aí, a Bíblia diz que ele, cuspindo-lhe nos olhos, você já pensou, parou para imaginar nessa cena? Jesus cuspiu nos olhos desse cego. E olha que coisa importante aqui. Talvez a gente lê e a gente nem consegue compreender a riqueza das várias passagens. Mas você precisa entender uma coisa. Havia uma tradição descrita pelo Talmud, uma tradição judaica, de que você conheceria o primogênito, o primeiro filho de um pai, da seguinte forma: você traria um enfermo, pegaria a saliva do primogênito e passaria na ferida do doente. E a tradição diz o seguinte, que a saliva do primogênito curaria o doente. Isso era uma tradição, isso era algo que era vivenciado, entendido. Então, quando Jesus cospe nos olhos daquele cego, ele está dando uma mensagem direta para quem entendia, para quem sabia. A saliva do primogênito cura. Jesus está dizendo: eu sou o primogênito de Deus. Porque todo milagre é acompanhado de uma revelação de Cristo Jesus. Não existe um milagre que não é para revelar a Cristo Jesus. Todo milagre revela, todo milagre anuncia, todo milagre traz um pouco mais de conhecimento a respeito de Cristo Jesus. E aqui a Bíblia diz que Jesus colocou as mãos sobre ele e perguntou para ele: você está vendo? E ele diz: eu vejo. Eu estou vendo, mas eu vejo os homens como árvores que andam.
Olha essa movimentação, olha toda essa movimentação acontecendo aqui. Eu estou vendo, mas não é com nitidez. Eu estou enxergando, mas não é com clareza. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Ele nos deu visão para enxergar com clareza. Você entendeu? Não adianta ter uma visão e não ter clareza da visão. Então Jesus coloca as mãos novamente sobre ele. Isso mostra a importância de termos pessoas que vão impor as mãos sobre nós, quantas vezes for necessário, para que a gente tenha a nossa visão aberta, para que a nossa visão se abra, para que a nossa visão não fique limitada, não fique turva. Tem muita gente caminhando com uma visão turva, limitada, uma visão que não produz algo de longa distância. É miopia que fala, se eu não me engano, quem puder auxiliar, não me lembro agora, mas eu acho que é a miopia que você não consegue enxergar de longe, é isso? Tem muitas pessoas assim, elas não são cegas, mas são míopes. Elas não enxergam a longa distância. Não há clareza, não há nitidez nessa visão de longo alcance. Enxergam apenas de perto. Mas eu quero dizer para você que Jesus quer restaurar a sua visão, para que você possa enxergar mais longe, para que você possa enxergar além, para que você possa enxergar distante, para que você pela fé veja o futuro, para que você creia na promessa, para que você não veja apenas aquilo que está diante dos teus olhos. Meu Deus! E então quando Jesus coloca as mãos sobre ele novamente, olha o que a Bíblia diz. E ele viu a todos, o verso 25, claramente, com nitidez, visão restaurada. Estamos vendo com nitidez, com clareza. E isso é extraordinário. Nós precisamos ter clareza, nitidez daquilo que Deus está nos mostrando. Deixa eu dizer algo para você. Eu sei que é complicado porque muitas vezes a gente fica esperando a voz de Deus. Só que Deus não vai falar com quem Ele já mostrou o caminho. Para quem Deus já mostrou o caminho, Deus não vai ficar falando. Você tem que ir e obedecer. Já viu o caminho, Deus já te mostrou. Precisa caminhar. Agora, a gente sempre precisa ficar atrás de um sinal. A gente sempre precisa ficar atrás de algo. Eu quero ouvir a Deus. Veja, Deus já falou, Deus já te mostrou, agora você precisa caminhar. Muita gente fica ali esperando de Deus um sinal, e Deus não vai dar um sinal, Deus não vai falar, porque Ele já fez. Agora você precisa caminhar dentro dessa revelação, dentro desse propósito. Entende isso? José, Deus abençoe pelas estrelas, o José aqui nos abençoando com o envio de estrelas, olha só. Obrigado, querido, Deus abençoe, viu?
E aí, como Jesus termina isso? Jesus termina dizendo o seguinte: o mandou para sua casa dizendo: nem entres na aldeia. Lembra, Jesus tinha tirado ele da aldeia, levado ele para fora, realizou o milagre e agora deu uma palavra para ele: não entre na aldeia. Sabe o que isso nos ensina? Nos ensina a não voltar para o lugar de onde Jesus nos tirou. Tem muita gente sofrendo porque voltou para o lugar de onde Jesus havia tirado. Tem muita gente pagando um preço caro porque voltou para o lugar de onde Jesus a havia tirado. E aí não adianta reclamar, porque a instrução foi clara: não entre na aldeia. Por que entrou? Por que permitiu viver essa circunstância? Por que permitiu viver novamente isso? Então presta atenção. Jesus vai tirar você de muitos lugares. E quando ele tirar, a palavra para você é: não entre na aldeia novamente. Para que você seja livre e tenha uma vida plena em Cristo Jesus. Aleluia!